pra gente nas plataformas digitais do Bairrista, apresentar a partir de agora o Segue o Jogo, para analisar esse Grenal de 0-0 do Beira-Rio, tudo transferido, não há vantagem de nenhum dos times, até porque não há o saldo qualificado, o gol qualificado, a decisão na quarta-feira do Campeonato Gaúcho na Arena. Comigo, Fabiano Baldasso, em seguida aqui, se você olhar para cá não vai ver ninguém, apenas o microfone, é que o Cacalo está em deslocamento, vindo para cá para participar também desta edição do Segue o Jogo, 0-0, Fabiano Baldasso. Bom, em relação a resultado, obviamente não é o que nós colorados esperávamos, queríamos uma vitória do Internacional. Em relação à atuação, acho que o Inter teve algumas instabilidades na partida e nós vamos falar sobre elas, mas eu acho que o protagonismo hoje foi de quem não pode ser protagonista. Quem? Estivemos diante de uma patética, horrorosa, comprometedora e talvez definitiva em relação à carreira dele, a atuação de Leandro Voaden. Foi a pior atuação de um árbitro num Grenal que eu vi nos últimos 10 anos. A atuação do Voaden hoje foi uma vergonha, foi comprometedora em vários aspectos. O Internacional precisa se posicionar oficialmente em relação ao incrível prejuízo que ele e Inter sofreu por conta de uma atuação horrorosa do talvez ultrapassado Leandro Voaden. É para tudo isso? Não, o Inter teria ganho o jogo, só isso. Então, explica mais pra gente, avança. Onde por exemplo, o Inter teria ganho o jogo? A expulsão do André? Acha que o André merecia ser expulso? Gente, primeiro é o seguinte, tá bem. O Voaden estava longe porque era um lance lá de ataque e o Voaden talvez não tivesse visto a cotovelada do André no Moledo, talvez. Mas aí, o VAR, depois de 1 minuto e meio, o VAR chama o Voaden. Como se dissesse assim, Voaden, presta atenção, cara. Voaden, tu cometeu um erro, nós estamos te chamando aqui para tu corrigir o teu erro. Não, eu acho que não. Eu acho que é, Voaden, confere para ver se na tua opinião não houve alguma coisa. Pois é, só que aí... Não. Só que aí é o seguinte, assim, né? aí tu comete um erro... Tu comete um erro, que até teria justificativa, e depois tu confirma o teu erro, olhando a imagem parada, olhando com um ângulo, com a câmera grande angular, olhando com aproximação, com lupa, tu confirma o teu erro. Tu confirma o teu erro. Foi uma cotovelada do André, o André tinha que ter sido expulso. O Renato tinha que ter sido expulso no primeiro tempo. O Renato tinha que ter sido expulso no primeiro tempo. A inversão de pelo menos 20 faltas durante o jogo. A inversão de pelo menos 20 faltas durante o jogo. O Internacional não ganhou o jogo por causa do Voaden. Eu não estou dizendo que o Inter tenha dado um show. Eu não estou dizendo que o Inter tenha tido uma grande atuação, mas certamente teria ganho o jogo. As questões do jogo nós vamos discutir. Mas eu estou aqui estabelecendo, para mim, aquela que é a prioridade jornalística da análise do Grenal, que é o protagonismo de quem nunca pode ser protagonista, que é o árbitro da partida. Lamentável, Voaden, talvez a tua carreira tenha acabado. Prioridade para ti, jornalística para ti, não é? Como torcedor do Internacional. Ou está falando como jornalista? Isso me surpreende no Leandro Voaden. Parecia o tempo todo que ele não queria se comprometer no jogo. Por exemplo, naquele lance do Renato com o Vitor Cuesta, os dois tinham que ter sido advertidos, na minha opinião. E ele ali realmente foi omisso. Saiu, mais do que não dar cartão amarelo, ele não chamou a atenção dos dois. Aí, efetivamente, houve a omissão do árbitro Leandro Voaden. Bem como durante o jogo. Parecia assim, ó, aquela ideia assim, deixa o jogo andar, que às vezes não é necessariamente isso. Mas, Leandro Voaden, pro Fabiano Baldasso, digamos que o protagonista, o personagem do jogo, porque o Baldasso teria prejudicado o Internacional. Daqui a pouco, quando o Cacalo chegar aqui, eu quero ouvir, evidentemente, talvez até nem precise perguntar para o Cacalo e ele se manifeste a respeito da arbitragem do Leandro Voaden. Mas vamos avançar um pouco neste Segue o Jogo para Rio Grande Seguros e Previdência e para Baldo S.A., a melhor erva mate do Brasil. Baldo S.A. e Rio Grande Seguros e Previdência. 2.000 pessoas ao vivo já. Já? Já. Olha, vou te dizer uma coisa, Baldasso. Eu vou procurar definir, na minha opinião, um Grenal xoxo. Eu esperava mais do Grenal. Eu acho que foi. Por parte do Internacional, eu acho que foram 2 tempos diferentes. O primeiro tempo do Inter foi de algumas instabilidades, Benfica. Nós tivemos um momento muito ruim no primeiro tempo, pelo lado direito defensivo.
E eu não vou jogar nas costas do Zeca toda a responsabilidade disso. Porque o Zeca tinha a incumbência de marcar o Everton. E o Everton não jogou hoje. No mano a mano, Zeca e Everton, o Zeca foi bem. Acontece que em determinado momento da primeira etapa, o Renato fez com que o Cortez se soltasse e colocou o Alisson invertendo de lado. E aí eram 3 contra o Zeca. E aí é humanamente impossível. E o Grêmio, por algum tempo, algum período do primeiro tempo, o Grêmio jogou sozinho por ali. E construiu chances de gol por ali. Foi o nosso pior momento na partida. Que foi corrigido pelo senhor Odair Hellmann, quando ele inverte o Nico Lopes de lado e o Cortez não sobe mais, ainda no primeiro tempo. Ali o Odair corrigiu e no demais, no segundo tempo, o Inter foi melhor que o Grêmio. A parada técnica ajudou o Odair. Talvez. Porque foi ali que ele corrigiu. Mas o Odair sabia que isso iria acontecer, né? Porque ele tinha do lado direito um lateral, o seu lateral, o Zeca, que não é necessariamente aquela figura do marcador. É um jogador que mais apoia do que marca e vem tendo esses problemas no Internacional. Mas ele colocou no lado direito à frente exatamente o D'Alessandro, que também não faz necessariamente essa figura. Aí é aquele movimento do William Potker, por exemplo, né? Que faz em função do seu movimento de força e movimento tático. O D'Alessandro não consegue. Então o que o Grêmio fazia? Fazia essa jogada pelo lado com o Everton e especialmente com o Cortez. O Cortez aparecia mais às costas do Zeca. Eu vou te dizer, eu não imaginei que o Cortez pudesse subir tanto e que o Renato invertesse o Alisson por ali, que o Renato apostasse todas as suas fichas pelo lado direito defensivo do Inter. Mas sim, não tendo o Potker, é mais fácil a subida do lateral adversário. Pejorativamente se refere-se ao Potker como um jogador que é um marcador de lateral. Como fez falta o marcador de lateral hoje. Como fez falta o marcador de lateral, porque a principal figura ofensiva do Grêmio no jogo todo foi o senhor Bruno Cortez. Mas talvez até não precisasse do Potker, aliás, não entrou no jogo, né? Acho que ainda não está com todo o gás realmente para entrar. Talvez ele tivesse que ter feito desde o início do jogo essa troca, o D'Alessandro pelo outro lado e o Nico por esse corredor por onde saiu o Cortez. Talvez ele não imaginasse que essa subida do Cortez fosse tão efetiva. Eu estava esperando o Everton, eu estava preparado para o confronto Zeca e Everton, e eu estava realmente preocupado com isso. E o Zeca se virava bem, porque no começo do jogo o Cortez não subia tanto. Mas nós sim, no primeiro tempo tivemos grandes dificuldades nesse sentido. Mas depois de corrigido, o segundo tempo do Internacional é melhor que o do Grêmio. O goleiro do Grêmio foi talvez o melhor jogador em campo. Talvez o melhor jogador em campo tenha sido o goleiro do Grêmio, e isso diz muito sobre o Clássico Grenal. Mas tu está falando pela grande defesa que ele fez? Pelas grandes, na jogada, pelas grandes 3 defesas que ele fez. O goleiro do Grêmio foi... Que aconteceu uma grande defesa na jogada do Nico. Né? O goleiro do Grêmio possivelmente tenha sido melhor em campo. Melhor em campo. O Inter, e aqui eu quero deixar claro, o Inter não fez uma grande partida. O Internacional não teve o seu movimento ofensivo e envolvente que costuma ter. E aí também por mérito do rival. Eu vou reconhecer o mérito do rival. O rival tem uma dupla de zaga que conseguiu coibir hoje ações importantes do ataque do Inter. O Guerreiro teve muito bem marcado o jogo todo. Muito bem marcado o jogo todo. O Nico Lopes, de grande movimentação, conseguiu algumas vitórias pessoais, mas também esteve muito bem marcado o jogo todo. O melhor jogador do Inter, para mim, hoje, sabe quem foi? Quem foi? Patrick, para mim, foi o melhor jogador do Inter. Eu não vou... Eu quero fazer uma referência especial a um jogador do sistema defensivo que foi um maestro hoje, chamado Victor Cuesta. Pelo lado do Inter, porque pelo lado do Grêmio o Kahneman jogou tanto ou mais. Jogou demais o Kahneman também no jogo. Pode ser, mas o Cuesta fez uma partida magnífica. Você está analisando mais basicamente o Internacional. E aí eu preciso fazer o contraponto, evidentemente, contigo, até porque o Cacalo ainda não chegou. Mas o Patrick foi um grande jogador hoje no Grenal, especialmente no primeiro tempo. O Patrick foi muito bem com o Internacional. O empate, ele não define nada no Campeonato Gaúcho, está tudo em aberto. Acho que no cômputo geral do Grenal o Inter foi melhor no segundo tempo. Acho que a arbitragem foi definitiva e não fica a mim uma grande frustração em relação ao resultado que não seja ele ter passado pela arbitragem. Muito bem. Olha, para Rio Grande Seguros e Previdência e para Baldo SA, a melhor erva mate do Brasil, a gente está aqui com o Segue o Jogo, esperando... O que tu quer tomar? Tu quer? Eu pedi uma água, mas ela não chega, eu vou ter que sair pelo lado aqui. Eu queria tomar um Chimas, Júnior, se tivesse depois aí. Deixa eu dizer o seguinte... Ao longo do programa, o Chimas. Se o Cacalo chegar aqui reclamando da arbitragem, eu vou levantar e eu vou embora. Não precisa. Tu não é democrático? Não tem democracia. Primeiro ouça os argumentos dele.
Cacalo chega aqui reclamando de arbitragem, não tem como continuar o programa. Acho que tu terias que encerrar o programa nesse exato instante. Não me pauta. Eu vou encerrar se eu decidir que tem que encerrar, porque daí fica demais. Né? Benfica, o Inter precisa se posicionar oficialmente. Eu não estou ouvindo as entrevistas de vestiário aqui, daqui a pouco os guris vão entrar lá do vestiário no Beira-Rio. O Inter precisa se pronunciar oficialmente. Não dá para deixar passar a arbitragem do Voaden hoje. Omisso, sem critérios e absolutamente prepotente ao ver na tela da TV que o André tinha que ter sido expulso por uma cotovelada e não ter se mexido. Se alguém viu um movimento de alguém na frente da câmera aqui, foi o Júnior trazendo a água que viu o Baldasso. Mas, Baldasso, por que eu achei o Grenal xoxo? Por algumas questões específicas. Eu não vi uma disputa maior que eu queria ver, porque para mim era um confronto de ideias, de modelos de meio campo. Um modelo do Internacional que parte de um tripé de volantes e que muitas vezes sai com muita força e velocidade pelo Edenilson especialmente, mas também pelo Patrick. Eu concordo contigo, o Patrick foi bem, contra um modelo de mais técnica de meio campo do Grêmio, a partir do Maicon, do garoto Matheus Henrique, que até dá esse dinamismo para o meio campo, e um pouquinho à frente deles o Jean-Pierre. Eu não vi assim uma disputa maior que eu pudesse, olha só, está acontecendo isso, está acontecendo aquilo, na disputa no meio campo. E aí eu vou para as questões individuais. Talvez isso possa explicar o Grenal xoxo, na minha opinião. D'Alessandro e Nico Lopes, no Internacional, abaixo do que podem render. Everton e Jean-Pierre do Grêmio, na minha opinião, abaixo do que podem render. E o Guerreiro também. O Guerreiro muito bem marcado. Sim, as individualidades não se destacaram. Isso foi determinante. Pode ter sido um Grenal xoxo no que diz respeito à emoção. Eu acho que foi um Grenal muito bem estudado, foi um Grenal muito tático. Pois é, mas esse movimento do Odair e do Renato no primeiro tempo foi bastante interessante. Do Renato explorando com um fator surpresa o lado direito defensivo do Inter e o Odair fazendo um movimento no tabuleiro do xadrez para corrigir esse problema. Acho que isso foi interessante. Mas no cômputo geral, sim, foi um Grenal sem grandes emoções. Sem grandes emoções. Era obrigação do Inter vencer? Bom, eu já falei aqui motivos que também fizeram o Internacional não vencer. Mas eu acho que está tudo em aberto. Acho que o Grenal da quarta-feira, ele tem uma ideia completamente diferente, porque aí a necessidade de atacar, a necessidade de ocupar o campo ofensivo. O Grêmio hoje jogou 20 minutos do segundo tempo atrás da linha da bola, que é uma coisa que o Grêmio não costuma fazer. O Grêmio jogou atrás da linha da bola os últimos 20 minutos de jogo, desesperadamente tentando arrancar um empate no estádio Beira-Rio. E eu acho que o jogo da Arena é completamente diferente, porque o Grêmio tem que ser o proponente do jogo. Aí o Inter pode ter espaço para uma saída rápida que hoje não teve, porque o Grêmio teve uma postura defensiva mais presente. E eu acho que é um outro jogo, é uma nova ideia quarta-feira, está tudo em aberto e eu continuo acreditando muito no título do Internacional. Lembrando, para quem está se ligando nesse momento, 0-0 o Grenal e agora a decisão quarta-feira na Arena. E lembrando também que, como eu já falei, não tem o gol qualificado. Qualquer empate leva para a decisão de pênaltis. Qualquer empate. Quem ganhar, evidentemente, é o campeão. Deixa eu te dizer, e isso não pode passar batido, que o Internacional hoje não teve em campo o esteio de proteção ao sistema defensivo e o cara que dá um respaldo importante para todos os movimentos de meio de frente, chamado Rodrigo Dourado. Eu acho que o Inter neste ano tem figuras de reposição bem mais interessantes e qualificadas do que no ano passado, mas Dourado é Dourado. Dourado não tem substituto. Dourado é o melhor primeiro volante do país. Fez muita falta e eu acho que também por conta disso poderia ter sido diferente. E ele deve jogar na quarta-feira. Aí muda muita coisa. Começou o Richelli, que saiu muito cedo, não tem como fazer nenhuma avaliação. Entrou o Lindoso, que acho que cumpriu o seu papel, não comprometeu, mas o Dourado é o Dourado. E o Richelli também saiu machucado. Também saiu machucado. Interessante isso, né? Ou seja, o Odair... perdendo os volantes por lesão. O Odair já saiu com uma substituição a menos. Isso também é importante dentro da análise da partida. Tem tudo isso. Evidente que eu estou analisando mais o lado do Internacional com o Baldasso. Ô, Cacalo, onde é que tu anda, Cacalo? Esperando o Luiz Carlos Silveira Martins, o Cacalo aqui para ver bastante também o lado do Grêmio nesse clássico Grenal. O Nico Lopes, ele começou pelo lado esquerdo e depois ele foi pelo lado direito. Mas, a não ser a jogada que ele fez para a grande defesa do Paulo Vitor, ele não foi o Nico Lopes, né? Não foi o Nico Lopes no meio da semana, por exemplo, que deu 3 assistências para os gols do Internacional, na vitória diante do Palestino. Por que não jogou o Nico Lopes?
Porque estava muito bem marcado, na tua opinião, Baldasso? Ou ele próprio não estava realmente numa boa tarde? Ele estava muito bem marcado, ele rende melhor pelo lado esquerdo e ele estava escalado por ali. Toda a estratégia de jogo do Internacional estava focado nisso, estava focada nessa ideia de que o Nico Lopes jogasse pelo lado esquerdo, com a circulação do D'Alessandro, enfim. Mas aí houve o fator surpresa do Renato encaixar 3 jogadores jogando pelo mesmo lado e o Renato apostando todas as suas fichas em cima do Zeca. E aí o Odair teve que abrir mão do Nico Lopes no seu melhor lugar. Inverteu o Nico Lopes, que, repito, esteve também muito bem marcado e concordo contigo, esteve muito menor do que ele, Nico Lopes, pode ser. Tu acha que ele rende mais pelo lado esquerdo do que propriamente na direita, quando ele pode fazer aquela jogada de corte para dentro? Eu gosto do Nico Lopes atrás... No meio da semana ele jogou bem nos dois lados. Eu gosto do Nico Lopes atrás do centroavante. Pois é. Eu gosto do Nico Lopes circulando, mas eu acho que pelo lado esquerdo ele dá uma resposta mais positiva. A propósito, no meio de semana, na decisão, eu até não sei porque que o Potker não entrou hoje. Eu acredito que ele ainda estava descontado nessa volta de lesão. Mas tu acha que ele vai começar o jogo até em função dessas questões do Grêmio, que seguramente vai atacar mais ainda pelo lado esquerdo em cima do Zeca? Aposto um churrasco com carne de primeira contigo, como o Potker começa a partida na arena no meio da semana. A não ser que tenha agravado lesão, alguma coisa assim, que eu acho que não aconteceu. Joga o Potker na arena. Eu aposto o que tu quiser. Atenção que está chegando, né, Júnior? Está chegando Luiz Carlos Silveira Martins, o Cacalo. Eu vou dar um tempo para o Cacalo falar, porque até agora só falou o Baldasso aqui. Aí vai falar o Cacalo, eles vão evidentemente debater, eu vou colocar questões técnicas e táticas para o Cacalo, como coloquei para o Baldasso aqui a respeito do Internacional. Tu pipocou na aposta, tu não aceitou a aposta. Não, casualmente eu ia voltar agora. Eu ia dizer o seguinte, então tu apostas que realmente começa o Potker? Aposto, a não ser que tenha alguma coisa de lesão que a gente não saiba, mas o Potker estando em condições, o Potker começa o jogo na quarta-feira. A carne tem que ser a de primeira? De primeira linha. A gente não está aceitando qualquer coisa. Ah, bom. Então eu ia propor alguma coisa, eu quero segunda caso eu perca. Longe de mim, Benfica, querer pautar o programa, mas eu tá pautando desde o início. No momento que tu perguntares sobre arbitragem para o Cacalo, eu vou largar o meu microfone e eu quero assistir de camarote, porque a maior curiosidade minha do final de semana é saber o que o Cacalo achou da arbitragem do senhor Leandro Voaden na tarde de hoje. Cacalo, seja bem-vindo, responda, porque ele deu um pau no Leandro Voaden, se é que tu não sabes ainda. Qual foi a definição do Voaden que tu fizesse aqui? Catastrófica arbitragem de um árbitro que talvez tenha encerrado a sua carreira hoje, prejudicando de forma definitiva o Internacional num campeonato que às vezes parece até de cartas marcadas. Vem, Cacalo. Quero saudar os meus amigos, saudar todos os torcedores. Eu acho que foi importante. Onde é que... Ali? Atravessado aqui, ó. Câmera... Tu tá na ponta esquerda e cruza, corta para o meio para chutar com a direita. Ponta esquerda é o Everton. Tá bom. Que não jogou nada hoje. Não, o Lomba salvou só. Não jogou nada, mas o Lomba fez um milagre. O goleiro do Grêmio foi melhor em campo. O Lomba fez um milagre e o Everton entortou, coitado da espinha do Zeca e do Moledo ao mesmo tempo. Chega a ser divertido. Olha, foi mais divertido que a arbitragem, o drible que o Everton deu nos dois ao mesmo tempo. A melhor zaga do Brasil, sem dúvida nenhuma. Mas eu estou muito feliz. A arbitragem, para mim, é uma arbitragem como sempre acontece em Campeonato Gaúcho. Sempre acontece em Campeonato Gaúcho. Faz de conta que prejudica o Internacional para prejudicar o Grêmio. É sempre assim. É sempre assim. Faz de conta. Aí a torcida internacional pediu a expulsão do André. Aí, fui lá ver no VAR, eu fui olhar também. Poxa vida, tia. Eu acho que eles precisavam entender um pouquinho mais de futebol. Eles não sabem de futebol. Eles não estão acostumados a ganhar futebol. Eles estão acostumados a perder. Tudo é choro. Eu diria assim, o choro é livre. Ganharam do Palestino, do River, do Aliança de Lima. Mas com o Grêmio é diferente, né? O árbitro prejudicou, o goleiro do Grêmio foi melhor em campo, o não sei o quê. Mas ganhar do Grêmio eles não ganham. E eu estou muito feliz, Fabiano, porque nos últimos programas tu disseste como é que seria o Campeonato Gaúcho. O Inter vai chegar em segundo e vai ganhar os 2 Grenais. Um já não ganhou. Entrou com 12, né? Era 11 contra 11. Sabia que o Grêmio ia entrar com 12. Um já não ganhou. Não interessa. O que vai para a história é o resultado. E eu gostaria de amanhã indicar um médico para o Moledo e um médico para o Zeca. Porque hoje eles quebraram a espinha. Cebolinha não jogou nada hoje. Não jogou nada o Everton hoje. Só quebrou a espinha. Não jogou nada o Everton. Não viu o Everton em campo. Hoje o Zeca não deixou o Everton jogar. O melhor jogador do Internacional é o Zeca e Moledo. O melhor jogador do Internacional foi o Lomba. Fez um milagre. Olha, tem que ser muito bom goleiro e
próprio para a seleção brasileira fazer a defesa que ele fez naquele drible do Everton. Não é qualquer goleiro que defende aquilo. O goleiro do Grêmio foi muito bem, claro que foi, é muito bom. Não é um goleiro de seleção, que nem o Lomba, mas só defendeu chute de longe, de fora da área. Só, não teve um chute do Internacional de dentro da área. Melhor em campo o goleiro do Grêmio. Concordo, sempre é melhor do que do Internacional do Grêmio, sempre é melhor, mas só defendeu chute de fora da área. Agora o Everton errou um golo que o Lomba fez um milagre. Lomba, por favor, Lomba, não faça um milagre daqueles. Joga normal, tu vai para a seleção brasileira, tu, o Moledo e o Cuesta vão para a seleção. O Paulo Guerreiro hoje jogou? Foi bem marcado. Mesmo assim ele conseguiu. Mas o Kahneman não joga nada. Não, mas e o Cuesta? Me fala o Cuesta desfilou hoje. O Cuesta provou hoje quem é o melhor zagueiro do Rio Grande do Sul. Ótimo. O Cuesta desfilou em campo hoje. Eu concordo. O Cuesta é um espetáculo. O Zeca é maravilhoso. O Moledo coitado, o Moledo está com pena que ele quebrou a espinha hoje. Sabe aquelas aqui assim nas costas, assim? Moledo tomou uma cotovelada na cara. Isso sim. Tomou uma cotovelada na cara o Moledo. Isso sim. Não, mas tu não viu o jogo. Eu fui o jogo. Eu vi na televisão. Cotovelada nenhuma. Choro é livre, meus amigos. Chorem bastante. Vamos lá decidir quarta-feira. É um time melhor da Libertadores, melhor time da Libertadores. Vai ganhar na Arena quarta-feira. Vai ganhar na Arena. Olha, nós conseguimos uma façanha hoje, o Grêmio. Conseguimos empatar com o melhor time da Libertadores. Conseguimos empatar com o time do Paulo Guerreiro, o homem que joga muito. Conseguimos empatar com o Nico Lopes, o maior atacante do Brasil. E conseguimos fazer com que o Lomba, eu não posso cansar de repetir, que goleiro bom o Lomba é esse, que milagre que ele fez. Tem que ser muito, olha, eu admito, estou admitindo publicamente, tem que ser muito bom para defender aquela bola do Everton. O Everton que não jogou nada, o Zeca salvou, ganhou todas, mas o Lomba fez o milagre do jogo. Um outro fator, Benfica, que também não foi coibido na pior arbitragem dos últimos 10 anos do Clássico Grenal. O Grêmio fez cera o jogo todo, com medo, claramente com medo. O capitão, aliás, pipocou, pediu para sair no meio do jogo. O capitão, rei. E o pé duro que nem a campo foi. O capitão, esse estava machucado, o outro arrumou no meio do jogo. Esse diz que estava machucado. Esse é pipoqueiro. Esse não vai ao campo. Onde está o Dourado? Cadê o Dourado? O capitão cavalo cansado pipocou no segundo tempo. E o Grêmio fez cera, com medo do Internacional, o jogo todo. E essa cera não foi coibida também pelo árbitro da partida. O Grêmio fez cera, jogou como um time pequeno, fazendo cera, tentando um empate de qualquer maneira no Beira-Rio, e o árbitro não fez nada. E conseguiu o empate contra o grande Internacional. Jogou com 12. Eu estou absolutamente satisfeito com o resultado. Eu, como gremista, saí feliz do Beira-Rio. Cheguei até um pouquinho atrasado. Foi o jogo? Foi, claro, tem que ir ao jogo lá, né? Vendo a televisãozinha, numa TVzinha pequenininha, no celular de um amigo meu, assim, para ver o VAR, sabe? Tinha que ver o VAR, a expulsão do André. Foi um absurdo. Como é que não expulsa o André depois daquele cotovelaço horroroso? Tu sabe que era para expulsão, Cacau. Tu sabe que era para expulsão, Cacau. Brincadeira, o choro é livre. Chorem, um dia vão ganhar. Eu vou torcer para o Internacional ganhar a Libertadores. Eu tenho pena deles. Não ganho nada há 200 anos. Eu sou mais um torcedor do Internacional. Que, por favor, nem que seja o gauchão, ganhe alguma coisa. Chega de ser o derrotado do ano. Por favor. Eu ganhei 2 a melhor Libertadores. zaga. Eu ganhei 3. 2 Libertadores em 15 anos que tu não viu nada. Que são os últimos. Verdade, sim. É verdade. E hoje, quantos anos não ganha nada? Não, tudo bem, o Internacional quantos anos não ganha mas nada? Não tem problema, o processo e mesmo assim continua maior que o Grêmio. Mesmo assim eu tenho um brasileiro a mais que tu, eu tenho um mundial que tu não tem. Mesmo assim o Inter pode passar um tempão sem ganhar nada, continua maior que o Grêmio, Cacau. Eu tenho mais gauchão, tenho mais Grenal. Tudo no Internacional mostra que o Inter é maior que o Grêmio. Na tua modestíssima opinião. Títulos nacionais, o Grêmio tem mais. Grenais de brasileiro, o Grêmio tem mais. Grenais de brasileiro, porque gauchão, eles são especialistas. Aí tu vai definir um nicho de Grenal que te interessa. Grenal é Grenal. Grenal ainda tem mais que o Grêmio. Tu não disse que Copa do Brasil não vale nada? O meu rival é o empate, não é o Grêmio. Tu não disse que Copa do Brasil não vale nada? Não, a Copa do Brasil é inferior ao Campeonato Brasileiro, que eu ganhei, aliás, deles o Grenal de gauchão é inferior ao Grenal de brasileiro. Muito bem. Pouco. Eu tenho pena do Internacional. Vou torcer para o Internacional para ver se um dia ganha alguma coisa. Ok. Eu nessa primeira parte, enquanto tu não chegou aqui, houve evidentemente que agora, quero dizer de novo,
Parabéns, Marcelo Lomba. Tu és um grande goleiro. Salvaste o teu time de uma derrota fragorosa hoje. Tá, segura um pouquinho, porque na primeira parte, quando tu não estavas aqui, eu ouvi as manifestações, o choro do Baldasso em relação à arbitragem, mas também falei sobre os movimentos, de alguns jogadores no time do Internacional. E no time do Grêmio, Jean-Pierre, o que te pareceu? Que é uma espécie de centro de movimentos deste meio-campo do Grêmio para chegar na frente. O que te pareceu no Grenal? Eu quero dizer preliminarmente, Benfica, que essa questão de arbitragem durante muitos anos, quando o Falcão e o Batista, o Caçapava, o Figueiredo ganhavam todos os clássicos, empilhavam títulos, eu dizia que era o trio ABC que não me deixava ganhar. Omar, Barreto e Cavalheiro. Aí o Falcão ia lá e pimba, ganhava o jogo. Aí o Dario ia lá e pimba, ganhava o jogo. Aí o Batista ia lá e pimba, ganhava o Grenal. Hoje mudou. Eles reclamam da arbitragem, porque eles não jogam nada. Eles não jogam coisa nenhuma. Eles reclamam. É que nem eu, há 20 anos atrás. Isso. Então tá. Internacional hoje é o Grêmio de 20 anos atrás. Eu não perco o Grenal pra ti há muito tempo, não, Cacau. tu não ganha nada. Eu vou largar o microfone aqui, porque há pouco tempo eu conversei bastante contigo. Eu quero que tu fique um pouco quieto e que tu responda a respeito de questões do jogo. Responder, te manifestar sobre a arbitragem. Fala sobre o jogo, cara. Eu vou responder, só quero dizer que ele não ganha nada. Tá, ok. Nada. Tá, então é o único time do Brasil que faz 10 anos que não ganha nada. Ok, depois tu o São responde, José Baldasso. ganhou a Copa do Rio Grande do Sul. Eles não ganham nada. Tá, agora vamos falar sobre a atuação do Grêmio. Tá? Sobre a atuação do Grêmio. Por exemplo, antes do Jean-Pierre, o Everton, por exemplo, eu cheguei a dizer aqui que na questão individual, por onde também poderia passar o Grenal e até uma decisão do Grenal, eu salientei que 4 jogadores, para mim, 2 do Grêmio e 2 do Internacional, estiveram abaixo do que podem render. No Inter, D'Alessandro e Nico Lopes, no Grêmio, Jean-Pierre e o garoto Everton. Tu chegasse falando a respeito da atuação do Everton no jogo. O que tu achas disso? Eu concordo contigo. Eu acho que não jogaram o que pode jogar, mas a marcação do meio-campo do Internacional é muito forte, Benfica. O Internacional joga com 3 volantes, marcando, chegando junto, tem muito vigor físico, os jogadores do Internacional. Eles têm vigor físico, eu reconheço isso. Eles são ruins de bola, mas eles têm vigor físico. Eles chegam junto, eles têm força física. Então, eles conseguiram marcar os jogadores do Grêmio. Conseguiram marcar, não há dúvida nenhuma. O Jean-Pierre não jogou o que vem jogando. Então, foi um jogo de meio campo, mas um jogo de meio campo sem muita qualidade. Porque, para mim, o melhor jogador em campo foi, de novo, a minha forma de ver, olhando assim a distância. Claro, se eu vou deixar de lado o Cuesta, o Nico, o não sei quem, que são os melhores sempre. Mas, para mim, o melhor em campo foi, mais uma vez, o Matheus Henrique. O Matheus Henrique fez voltinha em cima deles. Pegou a bola e não largou para ninguém mais. Não deu a bola para ninguém. Então, para mim, foi o melhor jogador em campo, porque estava sempre com a bola e sempre não errando o passe. E a zaga do Grêmio é do outro mundo, né? O Kahneman é do outro mundo. Bom é o Cuesta, eu sei, mas o Kahneman é do outro mundo. O Kahneman é marciano, ele veio de Marte. Então, o jogo foi resultado absolutamente correto, justo. Justo, não estou chorando absolutamente nada. É que o Internacional achou, fico eu imaginando, achou que enfrentou o Palestino, enfrentou a Aliança de Lima e o time misto do River vai ganhar o Grenal. Não vai. Eu vou fazer para ti a mesma pergunta que eu fiz no Baldasso em relação aos dois jogadores. Então o Jean-Pierre não jogou bem hoje porque foi muito bem marcado. E é um jogador cerebral, um jogador de toque de bola. Agora, esses jogadores internacionais são bons marcadores. Mas eles não jogaram, porque esses 2 jogadores talvez tecnicamente sejam os mais importantes do Grêmio. O que a gente está citando aqui. Everton e Jean-Pierre. Para mim, o Matheus Henrique é o melhor jogador do Grêmio. Tá, perfeito. Mas o movimento maior de ataque passa por esses 2. Eles não jogaram em função, então, porque eu perguntei isso para o Baldasso sobre os jogadores do Inter, em função de uma marcação muito forte, ou eles, de algum modo, não conseguiram render por conta própria, por causa deles mesmos, aquilo que eles sabem e conseguem render? Eu acho que são as 2 coisas, né, Benfica? Eles não tiveram nos seus melhores dias, mas eles foram muito bem marcados. Eu reconheço que esses jogadores do Internacional são bons marcadores. É muito difícil passar por eles. A ruindade que é a zaga do Internacional, na marcação, dos dribles que tomam, não é a ruindade que tem o meio-campo internacional. Todos os jogadores de meio-campo internacional, Edenilson, Patrick, e tem um outro que jogou hoje, não me lembro o nome, no lugar do que está doente, no lugar do que ficou doente ontem, esses são 3 grandes marcadores. São 3 grandes marcadores. Então, eles marcaram muito bem os jogadores do Grêmio. Os jogadores do Grêmio foram bem marcados. Mas
dentro do possível, o Grêmio conseguiu segurar um resultado 0-0, fazendo uma cera horrorosa, uma cera incrível. Eu nunca vi um Grenal, um time fazer tanta cera, jogar tão retrancado, tão fechado como o Grêmio jogou hoje. E 0-0 na casa do adversário foi um bom resultado. Eu estou satisfeito com o resultado. Mas agora contigo, Baldasso. Eu não tenho nenhuma dúvida que tu está satisfeito com o resultado. O presidente Romildo Bolzan disse antes do jogo que o sonho dele era conseguir um empate no Beira-Rio, e o Grêmio fez cera o jogo todo e saiu com empate por conta de um árbitro na pior atuação de sua carreira, provavelmente encerrando a sua carreira depois do que fez. É claro que o Internacional jogava para obter uma vantagem, não conseguiu obter essa vantagem por vários fatores que nós citamos aqui. Também disse que o Internacional poderia ter jogado mais. Também dei aqui o mérito a alguns jogadores do Grêmio que fizeram uma partida muito boa no que diz respeito especialmente à marcação, que foi ao que o Grêmio se propôs no jogo, mas eu acho que está em aberto. Eu acredito muito no Internacional no jogo de volta. O Dourado, que saiu machucado com uma pancada no primeiro tempo do jogo contra o River Plate, provavelmente vai estar de volta. Eu não sei se o Maicon, que sentiu misteriosamente uma lesão no segundo tempo de hoje, consegue a recuperação até a quarta-feira. Vamos ver, o Rafael Serra daqui a pouco vai trazer informação lá do estádio Beira-Rio, mas eu acho que vai ser uma grande decisão. Vai ser uma grande decisão na casa da OAS e a gente espera sair de lá com a taça, porque não vai ser a primeira vez que a gente vai circular uma taça na casa deles. Eu acho muito interessante. O Dourado sentiu uma lesão gravíssima, mas na véspera do Grenal. Até lá ele é um leão em campo. Como é que é aquela história? Quando aparece o Grenal, ele vira tchutchuca. O Dourado vira tchutchuca quando aparece o Grenal. O Tigrão de Gauchão e tchutchuca na Libertadores não é bem o Inter. Quem é o Tigrão de Gauchão? O Tigrão da Libertadores e o Tigrão de Gauchão e tchutchuca na Libertadores 2019 não é bem o Internacional. Bom, eu trabalho com fatos. O Internacional tem muito mais títulos de Gauchão do que o Grêmio. E o Grêmio tem mais Libertadores. Eu estou falando agora, cara. 2019. E o Grêmio tem mais Libertadores. 2019 nós temos 13 Libertadores. 2019 tu ganhou do Júnior, do Rosário Central, para se manter vivo na competição. Eu estou classificado com 2 rodadas de antecipação. 13 Libertadores contra 2 Internacional. E eu tenho um Mundial contra nenhum do Grêmio. Mundial igual ao teu eu tenho. Não, igualzinho ao teu. Não. Esses dias estava ouvindo uma entrevista do presidente da FIFA. Eu dou risada, porque quando o cara tem que explicar alguma coisa, é porque essa coisa faz mal. Aliás, eu tenho uma faixa de campeão mundial lá em casa que me entregou, foi o Internacional. Lá no Olímpico, entregaram uma faixa para nós. Eles tomaram 4 no Grenal, lógico, mas entregaram a faixa de campeão mundial. Mas campeão mundial não me importa se já passou, isso é coisa do passado. Coisa do passado também. Eu quero dizer, hoje em dia, nós conseguimos segurar o time do Internacional. A máquina colorada foi segura. Claro, o juiz prejudicou, o Paulo Vitor foi melhor em campo. Tudo que eles quiserem dizer, eles dizem. Acontece o seguinte, eu acho que continua tudo em aberto, eu concordo com o Fabiano Baldasso. Lá na Arena vai ser um jogo muito parelho, como foi hoje. Eu respeito muito o time do Internacional. Um time que joga com 3 volantes sempre é um time muito bom, marcador, como foi hoje. E deve jogar com 4 volantes até no jogo na Arena, mas com 13 com certeza, né? E certamente na Arena o D'Alessandro vai a campo, vai jogar. Então eu imagino que seja um jogo muito difícil para o Grêmio, porque eu considero uma façanha. Primeiro, empatar com o Internacional, o grande Internacional que ganhou do Palestina. E para mim é uma façanha. E segundo, ser campeão em cima do Internacional, isso eu não quero acreditar nisso. Eu não quero acreditar. Como é que nós vamos ganhar um campeonato, um Grenal, do Nico Lopes, do Paulo Guerreiro, do Vitor Cuesta, do Moledo, do Marcelo Lomba? Eu não tenho condições para isso. Meu time é modesto, meu time é ruim, o Kahneman não joga nada. Tem maus jogadores. Mas agora, se nós tiver sorte e se o juiz nos ajudar... Nos anos 90, tu falava isso também, cara. Exatamente. Tinha uma máquina que jogava. Benfica, tu está dizendo exatamente isso aí, Benfica. E nos anos 70 eu também dizia isso, porque eu dizia que o Agomar Barreto, Cavalheiro, não me deixava ganhar os campeonatos. E aí tu viu o que aconteceu. Eu repito, é gol do Falcão, é gol do Batista, é gol do Dario, é gol do Figueiredo. E eu dizia nos rádios, eu vinha para a imprensa e dizia assim, esta arbitragem, a pior da sua vida, vai encerrar a carreira o Barreto e o Agomar. E eles ganhando, fazendo gol. Aí mudou tudo. Hoje eles choram a arbitragem. Tu queres objetivamente dizer que quem está por baixo, quem é pior time, reclama da arbitragem? Sempre.
Sempre. E tu tem razão, Mas Benfica. é que tu entra com uma ironia de vez em Não, mas quando, tu tem dizendo razão. o Grêmio é muito ruim, é muito Tu tem ruim. razão, Benfica. Eu estou diante de dois times Mas ruins. tu tem razão, quem está por baixo reclama de arbitragem. Eu reconheço, o Internacional está por baixo, não ganha nada há 10 anos. Isso significa o quê? Estar por baixo. 2.300 pessoas ao vivo, permanentemente, desde o início do programa. 3.400 comentários até agora. Um negócio impressionante a nossa audiência. Muito bem. Então, para Baldo SA, a melhor erva mate do Brasil, e para Rio Grande Seguros e Previdência, a gente consegue o jogo. Ô, Júnior, daqui a pouquinho... Taticamente, daqui a pouquinho Benfica. o pessoal vai falar lá na sequência do programa, o pessoal vem do Beira-Rio daí, né? Taticamente, se o Grêmio tivesse... Os laterais esquerdos do Grêmio fosse um jogador de qualidade, teria sido um abraço, porque no primeiro tempo eles enrolaram todo o lado direito do Internacional 20 vezes. Mas eu não concordo contigo. Eu acho que taticamente ele foi bem. Não. A questão é o acabamento. Taticamente ele foi bem, mas se ele tivesse qualidade, Sim, seria um abraço. Porque o banho que o Renato deu naquele lado, no técnico internacional, ele levou 45 minutos para ver que estava tomando um... até não foi porque houve aos 25 minutos a parada técnica, e aí o Odair fez a troca. Puxou o Nico para aquele lado. Que seja, Benfica. Levou 25 minutos. Se o Grêmio tivesse mais qualidade da lateral esquerda, tem um bom jogador, um bom marcador. Ele é bom marcador, mas falta qualidade no ataque. E aquilo lá era uma avenida, aquele lado lá. Aquele lado foi uma avenida, e todo mundo vendo, menos o técnico internacional. E o Grêmio não teve qualidade, reconheço. Não teve qualidade para fazer os gols que devia fazer, dada a facilidade que é a defesa do Internacional. Bom, o Internacional teve alguma avenida para explorar, na tua opinião, Baldasso, no Grenal? Eu acho que o Internacional teve dois tempos diferentes no que diz respeito às suas possibilidades. No segundo tempo, o Inter foi muito melhor que o Grêmio. O Internacional sufocou o Grêmio no seu campo. E era um negócio impressionante ver o Grêmio jogando como não costuma jogar, com medo e atrás da linha da bola, com os 11 jogadores atrás da linha da bola. Tanto que o Zeca passou a ser um jogador ofensivo, e aí entra de novo aquilo que o Inter precisa melhorar. Os dois laterais do Internacional, eles têm todo o movimento correto, mas eles precisam ter um cruzamento melhor. O mesmo que valeu para o Cortez, vale para o Zeca e para o Iago. Se cruzassem melhor, o Internacional teria ganho com alguma facilidade no estádio Beira-Rio. Não teve. O Grêmio esteve muito bem postado defensivamente, porque o Grêmio jogou para empatar com o Internacional. O Grêmio estava enfrentando um Internacional na sua casa e sabia que se conseguisse arrancar um empatezinho para ele seria importante. O Grêmio se propôs a isso. E o Inter, não que tenha se submetido a essa ideia, porque o Inter tentou, mas não deixaram o Inter tentar por conta da arbitragem, por conta de várias situações. De qualquer maneira, está em aberto. Eu acredito muito no Internacional no jogo da quarta-feira lá na OAS. Eu acho que o Dourado voltando é muito importante, porque embora o Inter tenha agora reposições de mais qualidade, não é o Dourado. O Dourado é o melhor primeiro volante do país. Ninguém desarma como o Dourado no futebol brasileiro. Ele é o esteio de sustentação atrás e é a abertura do processo de saída rápida. As posturas vão ser diferentes. Eu acho que não joga o D'Alessandro. Eu acho que vai jogar o Potker por uma questão tática, especialmente depois do que se viu hoje com o que aconteceu com o Bruno Cortez. Eu acho que joga o Potker na arena. E vamos lá. Vamos tentar ganhar lá. Humildemente, modestamente. O não joga, né? Não sei. Eu acho que joga. Se não jogou hoje, eu acho que joga. O ano passado, num Grenal no Olímpico, não na Arena, o Internacional deu até uma polêmica depois do jogo. Todo mundo que o Internacional jogou como um time pequeno, como um time de segunda divisão. O volante era o Leandro Damião, nunca me esqueço disso. Jogou de volante. Mas aí eu tive que ouvir que isso era estratégia. Estratégia jogar daquele jeito para não... Puxa vida, o Grêmio não jogou nem perto disso hoje. O Grêmio teve chance de gol. A mais viva do jogo foi do Grêmio. A mais viva foi do Grêmio, do Everton, com o milagre do Lomba. O ano passado, o Internacional jogou com um time pequeno. Foi dito depois do jogo, deu polêmica. Eles ficaram bravos, eles não atravessaram o meio-campo. E era estratégia do Odair. Agora, esse ano, o Grêmio jogou atrás da linha da bola. É medo do Internacional. Por favor, o Grêmio tem medo do River Plate, o Grêmio tem medo como é o nome do Grêmio perdeu aí? Do Libertar. Esse o Grêmio tem medo. Libertar, o Grêmio tem medo. Isso não pode ser sacanagem. Vai ter medo, Libertar. Mas de um time que não ganha de ninguém, o Grêmio vai ter medo. Um time perdedor.
Eu não perco o Grenal para ti faz 2 anos, Cacá. Mas tu não ganha nada. Eu ganhei o último Grenal antes desse, no Campeonato Brasileiro do ano passado, eu ganhei, Cacá. Tu não ganha mais Grenal, Cacá. Acabou, Cacá. Tu só ganha... O portal que se abriu para o Grêmio, dentro do seu universo de derrotas, o portal de 1 ano e meio que o Grêmio ganhou de títulos, se fechou. O portal se fechou. Tu só ganha Grenal que não vale nada. Esse é os que o Internacional ganha. Agora, eu reconheço, é especialista em gauchão. Tem mais Grenais de gauchão, tem mais títulos de gauchão. De gauchão é o Grêmio. É especialista em gauchão. Quem tem mais vitória em Grenal de gauchão é o Internacional. Em brasileiro, não preciso dizer quem é, né? Em Libertadores, quem tem mais títulos de Libertadores, não preciso dizer quem é, né? Não vou ficar repetindo todo o programa a mesma coisa, né? Mas o Internacional tem 2 em 2 anos, é uma maravilha, tem título mundial FIFA. E daí? Tá, deixa eu te fazer uma pergunta. Daí? E o André, o que te pareceu, o centroavante? Marcado pela zaga do Internacional. O André não tem posição física, os zagueiros do Internacional são ruins, os dois, mas eles têm posição física. O Moledo, coitadinho, o Moledo deve estar com um problema físico hoje, depois do jogo. É um bom jogador. Fala pro André um pouquinho. Eu estou falando... Mas desenvolve um pouquinho sem... Mas eu estou falando... Sem fazer a relação direta com o zagueiro eventual. Tu já falou do Moledo, que já quebrou a espinha. Mas eu tenho que fazer que o Moledo marcou o André e marcou muito bem. Tá. O Moledo marcou o André. Não é ironia. Ou tá falando sério? Mas onde é que está a ironia, Benfica? Ironia não. O André foi muito bem marcado. Muito bem marcado. A zaga internacional ganhou na imposição física. Só que eles são ruins, eles são duros de cintura. Eles são duros de cintura. É uma opinião. Quando pegou um jogador rápido, quebrou a cintura deles. Tá. Isso aí, puxa vida, eu não estou inventando coisas. Todo mundo viu, poxa. E o Guerreiro no Grenal, Baldasso? Muito bem marcado, especialmente pelos 2 zagueiros do Grêmio. Embora ele tenha conseguido fazer um negócio que ele faz muito bem, que é o pivô, que é receber a bola de costas, fazer o giro, encontrar. Em alguns momentos ele conseguiu isso. Acho que o Inter procurou bastante o Guerreiro durante a partida. O Grêmio sabia disso e o Grêmio marcou muito bem o Guerreiro. Hoje ele não conseguiu jogar. Bom, quem foi o melhor em campo para ti, Benfica? Cara, eu vou te dizer, quando eu abri o programa, eu disse que foi um Grenal xoxo, na minha opinião. Eu não gostei do Grenal. E se eu tiver que decidir, eu vou ter que decidir por alguém de movimento defensivo. Aí o Baldasso falou no Vitor Cuesta, que jogou demais, né? E eu disse para ele o seguinte, assim como o Kahneman, que jogou demais. Que jogou demais. E eu vou dizer uma coisa, eu tenho dificuldade para saber quem dos 2 jogou mais na partida de hoje. Mas olha que eu estou fazendo referência às defesas. Assim como o Paulo Vitor, por exemplo, fez aquela defesa extraordinária na jogada do Nico Lopes, e o próprio Marcelo Lomba fez defesas extraordinárias jogando pelo Internacional. O que eu quero dizer? Por isso é que para mim o Grenal foi xoxo. Eu queria mais jogo, mais qualidade individual dos jogadores aparecendo. Sob esse aspecto eu saí frustrado do Grenal. Mas não podia ter mais qualidade, né, Benfica? Não podia ter mais qualidade. O jogador de qualidade internacional, que é o Rodrigo Dourado, de altíssima qualidade, não jogou. E o do Grêmio, o Luan, que é o melhor de todos, também não jogou. Luan estava comendo pipoca no camarote lá em cima, assistindo o jogo. A imagem da TV mostrou em algumas oportunidades. E o Rodrigo Moledo fechado no quarto com medo. O Rodrigo Dourado fechado no vestiário com medo que acontecesse alguma coisa e ele tivesse que ir a campo. Eu acho que talvez o Maicon tenha visto do campo o Luan comendo pipoca lá no camarote e tenha querido se juntar a ele lá em cima. Pode ser que tenha sido isso. Só que o Maicon foi para campo. O Maicon não pretextou lesão. O Maicon saiu na maca. O Dourado saiu na maca no jogo contra o Palestino, Cacá. Bem feito saiu isso. Na maca, machucado. Bem organizado isso. A propósito, o Maicon tem saído... todos os jogos. Todos os jogos. É com medo do Grenal. Não, fala sério agora. Até porque não foi exatamente, ele foi no Grenal, mas foi em outros jogos. Até que ponto isso te preocupa? Porque isso mostra um desgaste no jogador. Né? Me preocupa muito porque é um jogador que tem uma certa idade. É um jogador pesado que joga pela sua alta técnica. É um jogador que não erra passe, mas não tem mais a velocidade e a força física que tinha. E não consegue mais jogar 90 minutos. Mas enquanto está em campo, é um leão em campo, como foi hoje de novo. Ele domina o meio-campo. Ele tem a seu lado hoje o melhor meio-campista que tem por aí ultimamente, que é Matheus Henrique, que é um espetáculo de jogador. É um jogador espetacular.
um jogador ainda promessa, eu diria. Ele não está pronto, mas é um jogador espetacular. E o Jean-Pierre, que é o cerebral do time, é o que faz as jogadas, o que presta as assistências, foi muito bem marcado hoje pelos vários volantes do Internacional. O Roberto Melo acaba de dizer no vestiário do Inter que a arbitragem morre de medo do Renato. Eu quero discordar um pouco dele, eu acho que não é medo. Eu acho que é o Renato, eu admiro o Renato por isso. O Renato tem um processo de encantamento, de hipnotismo, de hipnose, que ele cativa, conquista e faz com que o venerem, não a torcida do Grêmio, que aí teria motivos porque foi pelos títulos que ele conquistou, mas a imprensa, que é uma claquete eterna ao Renato, e hoje a comprovação de que com a arbitragem acontece o mesmo. O Voaden estava encantado pelo Renato à beira do campo, e o Renato reclamando e tendo que ser expulso. Só que assim, tá bem, é direito dele, mas então vamos tomar um chopp lá. Não faz isso num Grenal com o meu time envolvido. Quer venerar o Renato? Venera, mas não envolve meu time. Façam isso lá no lado de vocês, arbitragem, imprensa e Grêmio. No meu lado tu não se mete. O Renato hoje, em qualquer avaliação, de qualquer critério, de qualquer comissão de arbitragem, tinha que ter sido expulso. Tinha que ter sido expulso e não foi. Era sorrisinho do Voaden para ele e ele para o Voaden. O Sobis reclamou numa jogada anterior no banco de reservas, tomou cartão amarelo. É um absurdo o que fez o senhor Leandro Voaden hoje. É o mesmo que fazia o Gomar Barreto e Cavalheiro, Benfica. Eu quero falar uma coisa a respeito da imprensa. O que o Voaden fez hoje é o mesmo que fazia Gomar Barreto e Cavalheiro. Bom, e eu sugiro ao Roberto Melo que, em vez de sugerir, falar do treinador do Grêmio, que cuide do treinador dele, respeitosamente, senhor Roberto Melo. Tenho muito respeito pelo dirigente de futebol. Mas, em vez de falar do Renato, fala do teu treinador. Ganha um campeonato primeiro, depois vem deitar regra, ganha primeiro um campeonato, fala do teu treinador, deixa o Renato em paz. O Renato não se mete com as coisas do Internacional. O Renato só cuida das coisas do Grêmio. Por que o dirigente internacional vai se meter com as coisas do Grêmio? Não precisa, cuide do Internacional. O Internacional está muito bem, graças a Deus, tem grandes jogadores, cuide do Internacional. Baldasso, quando tu falas que a imprensa venera o Renato, tu coloca todo mundo num saco. Todo mundo no saco. Eu acho que tu poderia ser mais específico, mais objetivo, porque ao colocar, tu estás me colocando, por exemplo. Tá bem. E eu tá aqui, assim, o Cacalo que viu aqui nesses assim, últimos dias, por exemplo, as críticas que eu fiz ao Renato, que o Grêmio estava jogando mal e eu disse, o principal responsável chama-se Renato Portaluppi. Eu também fiz crítica. Chama-se Renato Portaluppi. Não, eu não sou da imprensa, Benfica. E aí veio a imprensa venera o Renato. Então eu vou te dizer. Eu também fiz crítica. Eu vou te dizer. Lembra disso? Eu vou te dizer. Benfica, eu também sou contra generalizações. Só que eu acho que quando tu está tratando de um processo que envolve a grande maioria e quem não está envolvido neste processo é a exceção e tu faz parte de uma exceção, eu posso tratar como um todo. É a imprensa sim. É a imprensa sim. Porque todos os repórteres que estão lá não criticam o Renato, não fazem perguntas para ele quando ele coloca toda a culpa do resultado ruim aos jogadores. Eu já fui repórter, cara. Eu já fui repórter. E tu era assim? Eu seria o primeiro a levantar e perguntar, Renato, você não acha que está repassando toda a sua culpa para os jogadores? Fazia assim quando era repórter? Fazia. Com qualquer treinador. Inclusive do Internacional? Porque eu tinha culhão. Eu não sou que nesses repórteres de hoje em dia. Inclusive do Internacional? Inclusive do Internacional. Aliás, eu fazia mais no Internacional que no Grêmio, porque eu ficava com raiva quando o Inter perdia. Então assim, essa claquete para o Renato, Benfica, é da grande maioria. E se é grande maioria, é imprensa. Tu não estás nela. Tu não estás dela. Mas e talvez... mais vários, cara. Poucos. Não é? Poucos. É que poucos. Eu não posso Bom, é a minha opinião, Benfica. É a minha opinião. Seu respeito. É a minha opinião. Eu só vejo claquete pro Renato. Eu não vejo o contrário disso. Eu só vejo claquete pro Renato, inclusive quando repassa a culpa para os jogadores e com o que fez hoje. O Baldasso disse que foi repórter, e foi excelente repórter, diga-se de passagem, inclusive, me entrevistou. Eu fui dirigente muitas vezes. E por isso fiz essa referência ao dirigente internacional, respeitosamente. Eu nunca me meti com o treinador do Internacional. Eu nunca me meti com as coisas do Internacional quando eu era dirigente. Eu cuidava do Grêmio, porque o Grêmio ganhasse, e ganhou muitas vezes. Então eu acho que isso é um equívoco do dirigente internacional, transferir para o Grêmio, para o treinador do Grêmio, uma eventual má atuação do seu time. Isso é um equívoco. Ele podia repensar isso aí, porque futebol se ganha dentro do campo, não é transferindo para o treinador do adversário o motivo de uma falta de vitórias.
E também quero dizer o seguinte, com relação à imprensa, eu não faço parte da imprensa, embora tenha trabalhado na imprensa durante 25 anos. Eu estava lendo esses dias, não me lembro qual é o jornal que foi, mas a escalação da dupla Grenal, os repórteres, os comentaristas escalando a dupla Grenal, que o Fabiano disse que é tudo sistema azul. Teve um comentarista que escalou 8 do Internacional e 3 do Grêmio. Mas eles são gremistas, viu? Eles são gremistas. Sabe qual foi o resultado dessa pesquisa que foi feita com jornalistas do Rio Grande do Sul, que escalou a seleção da dupla Grenal? O resultado é o Edenilson fora da seleção. O Nico Lopes fora da seleção. Uma seleção que não tem o Edenilson, que hoje não tem ninguém jogando quanto ele em sua função no Brasil, não está na seleção da dupla Grenal. O Nico Lopes fora. No lugar de quem o Nico Lopes estaria? De qualquer um outro. Não, escolhe um. De qualquer um outro. Escolhe um. Não sei quem do Grêmio apareceu nesse processo do meio para frente. Não, no lugar do Everton, não. No lugar do Everton tem que estar na seleção. É da posição do Everton. O Everton tem que estar. Não, o Nico Lopes joga dos dois lá. Tu tem que encontrar um lugar para o Nico Lopes na seleção. O Edenilson não existe. Não botaram o Matheus Henrique, não botaram o Edenilson. O Matheus Henrique está tomando uma madeira ainda. Exatamente. Não botaram o Edenilson. Isso é uma vergonha. Então, o que a RBS fez nessa eleição, esse resultado de eleição, eles tinham que ter vergonha. Mas essa serragem da cara quando fazem barba. Por que não assumem o time de uma vez? Porque teve um que escalou 8 contra 3. 8 contra 3. De um time que não ganha nada. Nada. Bom, eu acho que é claramente possível numa seleção Grenal hoje escalar o Nico junto com o Everton. Nossa senhora, pois se um time joga com uma linha de 3 à frente de 2 volantes, é só colocar o Nico Lopes por um lado e o Everton por outro. E o Edenilson não está na tua seleção? Sem problema nenhum, está. Hoje está na minha seleção. Desse momento no futebol gaúcho. Porque está jogando muito o Edenilson, talvez hoje aquilo que ele nunca tenha jogado realmente. Jogou hoje o Edenilson? Não, hoje não. Ele jogou? Não, hoje o Grenal foi xoxo, eu estou te dizendo que o Grenal valeu mais por quem estava jogando na defesa, um negócio impressionante. Essa seleção, olha, eu espero quarta-feira um Grenal melhor, por favor. Eu estou do lado do Fabiano, eu concordo inteiramente. O Edenilson, eu não conheço, não sei, nunca vi jogar 1 ou 2 vezes o Edenilson. Ele pode até, eu tenho lido que ele é muito bom jogador, mas a seleção colocou o D'Alessandro Benfica, que é reserva do Internacional. Não, aí é um erro. Pelo nome aí de 10 anos atrás. Mas a seleção. Bota o Edenilson no lugar do D'Alessandro. Um dos votantes. Coitadinho do D'Alessandro, ele se arrasta em campo. Não, o D'Alessandro não tem condição. Tecnicamente foi um excelente jogador. Talvez. Personalidade. Mas é o que vai acontecer com o Maicon daqui a pouco. Sim. Vai acontecer com o Maicon daqui a pouco. As pernas começam a pesar. O coitado da Alessandro, às vezes eu chego a torcer hoje, eu torci para que ele completasse uma jogada. Ele não tem força para dar um fez chute. Um belo Grenal, fez um bom Grenal. Claro que ajudou ainda na lateral quando o Renato botou 3 jogadores lá. Que jogue quarta-feira o D'Alessandro. Não joga o Potker. O Potker não. D'Alessandro. Acho que não joga o D'Alessandro. Mas por que se fez um belo Grenal? Porque aí é questão tática. Deixa eu dizer o seguinte. Talvez justamente por essa nossa autenticidade, em que nós temos aqui 2 pontas do programa que assumem lado e que são efetivamente clubistas assumidamente, que esse programa, pela autenticidade, conquiste essa audiência. Mais de 2.000 pessoas permanentemente ao vivo, um universo gigantesco de assistências totais. Nós temos 5.500 comentários neste momento. Uma postagem no Facebook com 5.500 comentários, só no Facebook, ela está concomitante no YouTube e no Twitter também. Então, muito obrigado a todos vocês pela audiência, porque esse programa é autêntico. Aqui, os lados estão identificados. Está identificado quem não tem lado, está identificado quem tem lado vermelho e quem tem lado azul. Porque aí esse é autêntico. Muito bem, esse é o Segue o Jogo de Rio Grande Seguros e Previdência e de Baldo S.A. Luiz Carlos Silveira Martins, o Cacalo, o teu recado final para a torcida do Grêmio. E daqui a pouco aí pode seguir conferindo aqui no Bairrista, porque do Beira-Rio vem todas as informações com os repórteres, com o Rafael Serra e o Lucas Colar, a respeito especialmente das entrevistas coletivas dos 2 técnicos. Cacalo? Meu recado final, Benfica, para o torcedor do Grêmio especialmente, para todos os torcedores, é que o Grenal de quarta-feira vai ser um Grenal muito difícil para ambas as equipes. Eu gosto de tocar flauta, eu gosto de brincar, eu gosto de dizer que o fulano não joga nada. Tudo isso faz parte da flauta e da brincadeira. Mas eu tenho muito respeito pelo Clube Internacional. E o Clube Internacional é grande e pode ganhar do Grêmio em qualquer circunstância, seja onde for o jogo. Eu acho que o momento internacional é melhor do que o do Grêmio. Eu tinha muito medo desse Grenal de hoje à tarde,
porque o Internacional vive um grande momento, vem de grandes vitórias. Então eu tinha muito medo desse Grenal. Por isso que eu quero dizer para o torcedor do Grêmio, nós vamos todos para a Arena na quarta-feira, lotar a Arena dentro das nossas possibilidades, porque na Arena, a OAS, como diz o Fabiano, eles colocam preços astronômicos. Mas o Romildo, o presidente, vai comprar a gestão da Arena, porque não adianta ser dono do estádio e não ter a gestão do estádio. Isso não adianta. Então o Romildo vai comprar a gestão da Arena e vai estabelecer preço para o torcedor do Grêmio poder lotar sempre o estádio. É o maior estádio que tem, nós vamos botar mais de 50 mil pessoas e reconheço muito a dificuldade do jogo. Tem que marcar muito bem o time do Internacional, mas vamos em busca do resultado com toda a humildade, com todo o trabalho, porque o momento internacional é realmente muito bom. Fabiano Baldasso, destaque final aí para a torcida. Eu disse que está em aberta a decisão do Campeonato Gaúcho, embora as dificuldades reconhecidas que eu estabeleço aqui para o Internacional. Não em relação à sua qualidade, porque pela sua qualidade teria condições, embora estará enfrentando na quarta-feira, no estádio do Oeste, o Manchester City brasileiro. O time da imprensa, o time que encanta o Brasil inteiro, o time que joga por música e o time que deixaria realmente todo um sistema azul do Rio Grande do Sul, que envolve instituições jurídicas, jornalísticas e de comando de futebol. Essas instituições realmente ficariam muito tristes se o Grêmio não ganhasse o título gaúcho na quarta-feira. Mas nós vamos brigar contra todos estes. Vamos brigar contra todos estes, o Internacional tem força para isso. Se preparem, porque de agora até quarta-feira, amanhã vai ter manchete na imprensa vendendo o jogador, vai ter manchete fazendo crise. Se preparem. Atenção às manchetes de agora até quarta-feira. Vai começar o processo aquele de tentar minar o Internacional. Não caiam nessa. Todos unidos contra tudo e contra todos, sempre colorados, tá bom? Muito bem. E segue o jogo nas plataformas digitais do Bairrista. Até Júnior fazendo a saudação para o nosso Vinícius da Sportier, que está com a gente também o tempo todo aqui. Sportier, hein? É para seguir também. Baldo SA, Rio Grande Seguros e Previdência, consegue o jogo. Aliás, o jogo vai seguir. Daqui a pouco a chamada lá do Beira-Rio com a reportagem para tratar especialmente das entrevistas coletivas dos dois técnicos. Em seguida? E já vão entrar. Muita curiosidade. Eu preciso saber a lesão do Maicon. Eu estou muito preocupado com a lesão do Maicon. Nós não vamos reabrir o programa agora, é isso? E eu torcendo que o pé duro volte. Muito bem, então a gente em seguida abre uma nova live direto no Beira-Rio. O que é, Vinícius? Tempo de fazer um mate com a bola. Ah, dá o tempo, né? Deixa eu fazer o chimarrão aqui. É a quarta vez. Pro Baldasso. É a quarta vez que tu me dá. Tu me dá a erva. Aí, ó. O que ele te dá? Ele me dá a erva. E aí, quando termina o programa, ela não está mais aqui em cima. Já pegaram. Eu não levei nenhuma vez para minha casa essa. Eu comprei e usei na minha casa. Porque as que tu me dá, nunca saem comigo daqui. Sinal de que a erva é boa. Muito bem. Fechamos por aqui. Em seguida, a gente abre uma nova live direto no Beira-Rio.